when Jesus as said, portas do inferno the doors of heaven não prevalecerão contra a will not igreja. prevail against the Jesus estava a church. dizer, Jesus was a saying, igreja do Senhor the church of the vai se Lord levantar will raise como um exército que está em ataque. as an army that Vai is bater attacking. contra as It is portas. going to hit the Ainda que o doors. diabo resista, Even if the devil as portas resists, não vão prevalecer. the doors will Elas not vão prevail. cair. They're going to A igreja fall. vai entrar. The church will E a enter. igreja vai dominar a And the church cidade. will domain the city. When the people heard this, Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: they "Que were cut to the faremos, heart. irmãos?" They were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo." Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of the sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all the Lord our God will call." Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: "Salvem-se desta geração perversa." With many other words he warned them, and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 people were added to their number that day. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to the prayer. Aleluia. Hallelujah. Senhor, fala conosco. Father, speak to us. Queremos a tua palavra. We want your word. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Bom, hoje eu quero falar Today I want to talk sobre igreja. about church. Eu gosto de falar sobre igreja, I like talking about church porque eu entendo que a igreja é o centro do coração de Deus. because I understand the church is the center of the heart of God. Se você entender a importância da igreja no coração de Deus, If you understand the importance of the church in the heart of God, você vai estar em direção a se conectar com a bênção de Deus. you will be in the direction of connecting yourself to God. Se você for capaz de ver a igreja como Deus vê, If you're able to see church as God does, você não vai precisar orar para Deus te abençoar, não sei o quê. you won't need to pray for God to bless you Porque a bênção está conectada à igreja. because the blessing is connected to church. A bênção está conectada ao propósito de Deus. The blessing is connected to the purpose of God. Se você olhar para o propósito, If you look at the purpose, as bênçãos serão consequências. the blessings will be consequence. Mas se você correr apenas atrás da bênção, But if you just chase the blessings, vai transpirar muito you will sweat a lot, e provavelmente nem terás. and you probably won't even have it. Então, deixa eu te contar uma coisa. So let me tell you something. Deus está nos chamar God is calling us coletivamente, collectively, juntos, together, todos nós, all of us, cada membro, each member, cada pessoa que faz parte dessa família, each person who is a part of this a family, nos conectarmos, to connect ourselves, a nos envolvermos to get involved, para edificarmos to edify a igreja do Senhor. the church of the Lord. Escuta, Listen, edificar a igreja do Senhor to edify the church of the Lord, não é uma prerrogativa apenas do pastor e dos líderes. it is not a function just for the pastor and the leaders. Edificar a igreja do Senhor To edify the house of the Lord, é um chamado para cada um de nós. it is a calling for each of us.
us. Todos nós aqui All of us here somos chamados, are called, comissionados, commissioned, enviados sent para edificar to a edify igreja do the Senhor. church of the Lord. Antes de Jesus morrer, Before Jesus was Jesus reuniu seus discípulos he e ele reunited his deixou uma disciples, missão. and he left a mission. E ele disse: He said, ide go por todas as nações to all the e nations preguem o evangelho. and preach the gospel. Idem Go por todo mundo to all the world e preguem o and evangelho. preach the gospel. Quem crer e for batizado Who believes and será is baptized salvo. will be E saved. Jesus disse: And Jesus said, esses sinais, those signs, existem privilégios, their privileges, existem sinais, their signs, existem poder, their powers, existem autoridade, their authority, existem coisas their espirituais spiritual que things estão destinados that are destined apenas àqueles que atendem a esse just for chamado. those who answer to this call. Então você na igreja So you in church pode ser apenas um membro, can be just a member, ou você pode ser alguém or you can be someone que decidiu se conectar that decided to connect ao themselves chamado de Deus. to the calling of E God. debaixo desse And chamado, under this calling, você desfrutar da promessa. you can enjoy from the word. Esses sinais The signs acompanharão. will accompany. Então, So, Deus, God, só não tira meu retorno. Deus God, está nos chamar He's calling us a edificarmos a sua to igreja. edify His church. Mas entenda uma coisa. But understand something. A igreja que Jesus está a edificar, The church Jesus is edifying, a igreja que os apóstolos começaram a edificar, the church the apostles started edifying, ela é completamente diferente they are completely different da religião. from religion. Por favor, me dá retorno. Ela é completamente da religião. It is completely different from religion. Quando Jesus disse que vinha edificar a sua igreja, When Jesus said He was coming to edify the church, não significa que naqueles dias não tinha igreja. it doesn't mean there wasn't church in these days. Naqueles dias In those days, já havia uma religião, there was already a chamava religion. judaísmo. It was called Jewish. E eles eram baseados no Velho And Testamento. they were based on the Old Testament. Eles eram baseados na Torá. They were based on Torah. Mas qual era a diferença do judaísmo e do But cristianismo? what was the difference between Jewish and Christian? É que o judaísmo, It is that Jews, as pessoas que viviam ali naquela religião, the people who lived there in that religion, eram apenas religiosos. they were just religious. Eles apenas seguiam, They would only follow, mas não tinham uma prática real daquilo que era ensinado. but they didn't have a real practice of what was taught. Então Jesus So Jesus, começa a trazer uma doutrina diferente. he started bringing a different teaching. Jesus começa a trazer um ambiente diferente. He starts bringing a different environment. Jesus começa a trazer uma mensagem diferente. Jesus starts bringing a different message. E a mensagem que Jesus trazia And the message Jesus brought era uma mensagem que confrontava o judaísmo. was a message that confronted the Jews. Era uma mensagem que confrontava aquela religião que eles estavam It was a vivendo. message that confronted the religion they were living. E aqueles judeus And the Jewish people, não gostavam daquilo. they didn't like that. Eles tinham inveja daquela They mensagem. envied the message. Porque a mensagem dos apóstolos Because the message of the apostles confrontava, confronted, desafiava, challenged, requeria it mudanças, required mas também changes. produzia But it sinais. also produced Milagres signs. aconteciam, Miracles happened. pessoas eram People curadas, were healed. vidas eram Lives libertas, were delivered. milagres estavam acontecendo toda hora, Miracles were always happening. e do lado deles não acontecia And nada. from their side, nothing E eles happened. tinham inveja, And they e envied. eles perseguiam a mensagem, And they chased the eles message. perseguiam a igreja. They chased the Mas do church. outro lado, But from the other aqueles que side, ouviam a the mensagem people who listened to the queriam word, seguir aquela they wanted to mensagem, follow the message. queriam viver aquela They wanted to mensagem. live the E a message. igreja que Deus está nos chamando para edificar And the church God is calling us to edify. é essa igreja It is that que church vai causar impacto na that cidade, is going to impact que the vai causar city, impacto no bairro, that is going to que vai bring causar impact to impacto na the world, sociedade, that is going to bring que vai impact causar to impacto society, nos lugares onde cada um de nós está. that is going to bring impact to the environment where each of us are. Você e eu You and I temos opção. have an option. Podemos ser como judeus, We can be like the Jewish people, religiosos, religious, que conheciam a doutrina, that knew the teachings, seguiam Moisés, that followed mas Moses, não produzia nada, but didn't produce mas não anything, andavam em nada. but they didn't walk in it. Era só para It constar. was just to have Ou it podemos there.
ser como os apóstolos. But we can be like the Pregavam a apostles. palavra, They preach the gospel. confrontavam, They confronted, desafiavam, challenged, mudavam o estilo de vida, they changed the desafiavam a lifestyles, cultura, they were there in o the ambiente culture, à sua volta the environment e around them, estabeleciam o reino de and Deus. establish the kingdom of God. Escuta, Listen, no capítulo 17 de Atos, in the chapter 17 of Acts, nós vamos ver we're going to see que o ministério de Paulo e Silas, por that the exemplo, ministry of Paul and Silas, chega for em example, Tessalônica, Bereia, Atenas. E essa mensagem chega com tanta força, the message gets with such a power, com tanto poder, with so much power, que os judeus começaram a dizer: that the Jews started saying, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. those who have been tormenting the world have also gotten here. Significa que por onde essa mensagem passava, That means that wherever the word ela would go causava through, impacto, it would cause an ela impact, transtornava, it would torment, ela causava it mudança. would cause change. Mas sabe por que eles não gostavam? But do you know why they didn't like it? Sabe por que os judeus não gostavam? You know why the Jewish people didn't Porque like eles it? estavam acostumados com o modelo de igreja. Because they were used to the model of church. E sabe por que muitos de nós às vezes não gostamos muito And do you know why many of us sometimes don't like da the igreja law? apostólica? The apostolic church. Porque estamos acostumados com o modelo de igreja. Because we're used to a model of church. Aqueles judeus The Jewish people, estavam acostumados com o modelo de igreja que não confronta ninguém. they were used to a model of church that didn't confront anyone. Estavam acostumados com o modelo de igreja que não contraria a ninguém. They were used to a model of church that didn't contradict anyone. Estavam acostumados They were com o used to a modelo de model igreja que se adequa aos padrões desse mundo. That adapts to the pattern of this world. Mas Deus não nos chamou para ser essa igreja. But God didn't call us to be this church. Deus te chamou para ser uma igreja que confronta. God called you to be a church that Deus te chamou confronts. para ser uma igreja que contraria. God called you to be a Deus te church that chamou para contradicts. ser uma igreja que anda na contramão desse mundo. God called you to be a church Escuta that uma coisa, is in the jovens, opposite direction when compared to the world. Adultos, Listen to some casais, people, couples. Deus nos chamou God called para us viver uma to live vida a life que contraria os padrões desses that séculos. contradicts the patterns of this Não queremos ser century. casais como os casais normais desse We mundo. don't want to be Não, nós queremos couples ser like the normal casais que couples of apontam this para o reino world. de Deus. We want to be couples Nós who queremos ser the casais que kingdom of trazem a God. beleza da glória do Senhor We na want to be couples terra. that bring the beauty Não of queremos God ser to mais earth. alguns jovens no meio de We outros. don't want to be just more Queremos ser young jovens people que among the contrariam others. a mentalidade We desse want to be young people mundo. who contradict the mindset of this world. Aqueles judeus Those Jewish people, estavam acostumados they were used com uma igreja que não se incomoda com o sincretismo religioso. to a church that is not burdened Sabe o que é sincretismo? É By the- mistura. by the mixture. Então você pode ir na igreja, You can go to church, mas na segunda but on Monday, tu pode ir lá fazer cupacha. you can go there. Você pode ir na igreja, You can go to mas quando tem church. problema na família, But when you have a você problem pode in your chamar um family, dor e trazer em casa para fazer invocar espíritos. You can call someone to call spirits to your house. Ah, você pode ir na igreja no domingo, You can go to church on Sunday, mas quando falecer um familiar em casa, but when your family member você dies pode at fazer uma home, cerimônia para chamar curandeiro para poder fazer. Eles estavam acostumados com o modelo de igreja they were used to a model of church que você pode viver uma mistura. where you can live a mixture. Mas o que você precisa entender But what you have que to o evangelho que o understand Senhor está trazendo that the gospel of the é Lord is como bringing óleo que não se mistura com is água. like oil that doesn't mix Você with pode até water. colocar uma gota de óleo na You can água, even put a drop of oil mas in não the water, absorve. but it doesn't Você vai absorb. ver óleo no seu canto. You're going to see the oil in Dizendo, the eu tenho uma outra natureza. Saying, I have a Eu different tenho uma nature. outra essência. Saying, I have a Eu sou different do reino de essence. Deus. From the kingdom Eu of não sou God. dessa terra. Você está nessa terra, This earth, mas essa terra não é a tua but pátria. this earth is not your partnership. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, The Bible says that somos forasteiros, estamos de passagem. we are just by passage. A nossa pátria é os céus. Our partnership Os is nossos on valores são dos Our céus. values are from Os nossos heaven. princípios são dos Our céus. principles are from A palavra heaven. que nos move dos céus. that moves us is from the heavens.
esse povo, These people, sabe por que se incomodava? you know why they were bothered? Porque estavam acostumados com o modelo de igreja. Because they were used to our Por model exemplo, of nos dias de church. hoje, For example, in seria our um modelo de days, igreja que acha absurdo os jovens não namorar. a model of church that Você é finds it jovem. weird for young people Você not to tem que date. namorar. You're young, you have to Você tem que date. se conhecer. You have to E meet. se você casar e não gostar da maneira como se pega, And if you get married and you don't like the way you touch them yourselves, tens que beijar na you boca. have to kiss on the mouth. Tem que se pegar. Tem que se You have conhecer. to meet yourselves. Não, nós não somos dessa geração. We are not from this Nós generation. somos dessa geração que dá o primeiro beijo na boca na igreja. We are from a No dia que generation o that pastor fala gives assim, the first claro, marido kiss. e mulher. When the pastor says that Ah, declare você não you husband falou and por quê? wife, Por que você não falou aleluia? why didn't you say hallelujah? Escuta, Listen, Deus está trazendo uma mentalidade diferente. God is bringing a different mindset. Hoje é normal. Today it is normal. Jovem de 15 anos. A 15-year-old, Jovem ainda. it's not even a young person yet. Tô ali nas mensagens, tô debaixo da mangueira. Tá fazendo o quê? What are they doing? A mentalidade é diferente. The mindset is different. A igreja que o Senhor está edificando é The diferente. church the Lord is Eu edifying. não ando no mesmo modelo desse mundo. I don't walk in the same way. Romanos 12:2. Não nos conformeis com o padrão desse mundo. Do not conform to the pattern of this world. Não se molde Don't mold nos yourselves costumes desse mundo. in the customs of this Pode world. ser bom para eles, It mas can não é be para good for them, você. but it's not for you. Não é para você. It is not for you. Crentes que vivem nesses modelos do mundo, Believers who live in these models from the world, eles estão sempre vivendo debaixo de acusação. they are always living under accusation. Está sempre frio. They are always cold. Está desconectado da realidade do propósito da igreja que Deus está They are edificando. disconnected from the reality of the purpose God is Porque edifying. não tem como você servir aos dois senhores. Because you cannot serve two Não tem masters. como você viver infiltrado nos dois You mundos. cannot live uncertain in both worlds. Essa igreja que Deus está edificando. This church God is edifying. Esses aí se incomodavam com aquele modelo de igreja. They were bothered by the model of church Porque estavam acostumados com uma igreja individualista. because they were used to an individual church Que cada um olha para o seu umbigo. where each person looks at their belly button. Cada um olha para o seu. Everyone looks at their. Cada um cuida da tua Everyone takes care of their vida. lives. Não te importas. Não mexe com a minha vida. Don't mess with my life. Eu vou para o culto. I'm going to the service. Vou para a célula. I'm going to the life group. Mas minha vida But my life, é a minha vida. it is my life. Quando começam a tentar mexer um pouco na vida dele, When they start trying to deal a little bit with your life, começam a baixar músicas, pôr no status do WhatsApp. they start downloading Deixa a songs minha and put, vida, deixa a minha vida. Para mandar em direta. to send Mas message. escuta uma coisa. But listen to A something. igreja que causou impacto The church that caused era uma impact igreja que as pessoas cuidavam da vida uns dos was a outros. church where people took care Você of leu no each other's capítulo lives. 42. Eles You read in the estavam chapter 42, juntos they were na oração, together na in prayer, comunhão, in do communion, partir do and the pão. breaking of bread. Ninguém tinha nada que dizia que era meu. No one didn't have Eles tinham tudo em anything that they comum. said it's there. Eles partiam pão de casa em casa. They shared bread from house to house. Todos os dias estavam juntos. They were together every day. A vida de um era a vida do outro. One's life A was the other's necessidade de life. um era a necessidade de One's outro. need A was the alegria other's de um need. era a alegria de outro. One's joy was the other's joy.
É por isso que quando nós chegamos numa igreja como nossa, That's why when we get to a church like somos ours, muito confrontados. we are very confronted. Porque nós estamos habituados com aquela igreja religiosa. Because we're used to that religious Eu sou church. crente por I'm a believer. domingo e por 2 horas só. I'm a believer for 2 hours on Sunday. Ai de pastor se atrasar mais, aumentar 2 horas e meia. É 2 horas só. If the pastor dares to increase a little more, it's just 2 hours. Nós não somos essa igreja. We are not this church. Aqui nós cuidamos da vida uns dos outros. Here we take care of each other's Não lives. fazemos isso porque queremos saber da tua vida. We don't do that because we want to know about your Fazemos life. isso porque te amamos. We do that because we love Jesus you. falou, ide, Because Jesus said, prega o go, evangelho preach the gospel, e faz discípulo. and make disciples. Discípulo é feito através de discipulado. Disciple is E done through discipulado tem discipling. a ver com andar junto. And discipling is about walking together. Comer 1 quilo de sal junto. Eating 1 kilogram of salt together. Nos acostumamos. We've gotten used. Aquela igreja incomodava porque nos acostumamos com a igreja política. That church would bother us because we were used to the politic church. Que fala o que eu quero ouvir. That only says what I want to listen to. E não o que vai mudar a minha vida. And not what is going to change my life. Hã? Quando fala o que eu preciso ouvir, When it says what I need to hear, pastor, Pastor, tá a falar para mim. he is telling me. Viu como ele estava a olhar para mim? You see how he was looking at me? Tenho certeza que estava a falar para mim. I'm sure he was talking about me. Eu vou pregar olhar no teto agora. I'm going to preach looking at the roof now. Porque o problema geralmente não é quem está a falar. Because the problem usually is not the É person quem who is está sentado speaking. e sabe que o problema é dele. It is about the person who is sitting and Quem knows está a that the falar problem passa o olho is their assim. problems. Ele já Who is diz, olhou speaking para looks like mim. this, and the person already says, he looked at me. Escuta uma coisa. Listen to something. Quando você tem algum problema, When you have a problem, mesmo quando ninguém sabe, even when no one basta knows, falarem daquele problema. whenever they talk about that Quem te problem, contou? Quem te contou? Quem te contou? you ask who told you, who told Quem te you. contou? Nobody told them. Falou por acaso. They said just Falou by any porque Deus reason. queria falar alguma coisa. Or maybe because God wanted to say something. Escuta. Listen. Eles estavam acostumados com uma igreja fria, They were used to a cold church que não expulsa demônios, that doesn't cast que não cura os demons, that enfermos, doesn't heal que não the proclama sick, guerra ao mundo espiritual. that doesn't proclaim the war in spiritual Escuta, realm. Deus está nos chamando para ser uma igreja. God is calling us to be a church Vai proclamar guerra ao mundo espiritual. that will proclaim war in the spiritual Muitos crentes world. não gostam de guerra espiritual. Many believers don't like spiritual Fazem a wars. política da boa vizinhança. They do the politics of the good neighbor. Satanás, eu não mexo contigo, Satan, tu não mexes comigo. Satan, you Mentira! don't mess up with me, I don't Não mess up mexe with com ele, you. mas ele vai mexer com você. You won't mess up with him, Então but he will antes mess up dele with mexer you. comigo, Before he messes up eu with vou me, mexer com I'm ele. going to mess up with him. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. That's why the Bible says that the Eu sei doors que of quando a hell gente won't ouve essa prevail against the mensagem, church. I know that when we listen to this message, A ideia que temos é que o diabo vai vir contra nós the image we have is that the devil will e come nós vamos against lutar us, contra and ele we're going to fight e him, ele não vai prevalecer. and he won't prevail. Mas não é essa a ideia. But that's not the A idea. ideia, The idea, eu vou te contar. Quem já assistiu I'm going aqueles to tell filmes que um reino luta com outro reino? who has watched those movies that a Então, kingdom quando fights o reino against a vem para kingdom? atacar as cidades, When a geralmente são kingdom comes to muradas. attack a city, Tem they portões usually have grandes. walls, tall Quando o reino vem para doors. invadir, When the kingdom comes to aquele outro invade, reino fecha os the other portões, kingdom closes the doors coloca os homens nos muros It com puts the arcas, men on the walls. com flechas, with arcs,
Então aquele reino que quer invadir, So the kingdom that wants to às invade, vezes consegue uns troncos grandes it usually e gets vem e começam a bater trunks com a of tree, porta. and it comes to hit Bater the com a door. porta. They hit the door Até que a porta não prevaleça to the point where the door doesn't e prevail, caia. and it falls. Então quando Jesus disse, So when Jesus as said, portas do inferno the doors of não heaven prevalecerão contra a will not igreja, prevail against the Jesus estava a church. dizer, Jesus was a saying, igreja do Senhor the church of the vai se Lord levantar will raise como um exército que está em ataque, as an army that vai is bater attacking. contra as It is portas, going to hit the ainda que o doors. diabo resista, Even if the devil as portas resists, não vão prevalecer, the doors will elas not vão prevail. cair, They are going a to igreja fall. vai The entrar, church will e a enter, igreja vai dominar a and the church cidade. will domain the city. Essa é a igreja que Deus está edificando. That's the church God is Não é uma edifying. igreja passiva It is not que a fica passive trancada church. dentro de quatro paredes. That is not inside Espera four um walls, avivamento que nunca vai chegar. waiting for a reviving that is not going to come. Aviva-nos, Senhor. Revive us, Lord. Aviva Revive para us, quê? Lord. Why? Avivamento vai começar. Revival will start Você entender que nós somos a igreja. when you E understand nós that temos we are que sair para church, fora. and we have to Temos que leave. combater as trevas. to fight the E saquear darkness. as vidas do inferno. The lives from Essa é a hell. igreja que vai impactar a That's the sociedade. church that is going to impact the city. Não é essa igreja passiva. It is not a passive Não é essa church. célula passiva. It is not a passive Fica life trancado group. dentro da casa. That is not inside the Senhor house. Jesus, nós te amamos. Lord Jesus, te we love amamos, you, te we amamos. love you. Até quando? Till when? Até quando? Till when? A igreja que Deus vai edificar. The church God is edifying. Ah, meu irmão. É a igreja que não pode ver uma oportunidade. It is a church that cannot Ele see passou an na rua, viu opportunity. gente ali com necessidade. They were going in the street Ele and já se saw põe people pronto a with servir, needs. a ajudar. They ready Mas ele tem um to objetivo, help and pregar a serve. palavra. They have a goal to preach the gospel. Quando ele vê pessoas em pecado, When they see people in pessoas mergulhadas nos vícios, people in ele não aponta addictions, dedo e começa a dizer, olha só, don't point olha the só. finger and start Não, ele saying, look aponta at them, dedo e look at diz, them. Senhor, tem they misericórdia point the fingers and dele. say, Lord, Ele se have mercy compadece on das them. pessoas. They feel for the people. É uma igreja que ama pessoas. It is a church that loves É uma people. igreja que ama os It is a perdidos. church that loves the lost. Não é uma igreja que vive não é uma igreja introspectiva. It is not an introspective church. Já viu crentes introspectivos? Have you seen introspective Estão sempre a olhar para believers? eles. They're always looking at Eu não sou themselves. bom. I'm not good. Senhor, eu não consigo mudar. Lord, I'm not able to Senhor, minha vida change. não muda. Lord, my life doesn't change. Enquanto você estiver a olhar para você, While you look at quando yourself, você for o centro da tua vida, while you are the você center vai of your sempre life, achar defeitos e problemas. you will always Mas find quando você tirar problems. os olhos de você But when you e take your eyes começar a out botar of os olhos das yourself and pessoas start no putting your reino de eyes on the Deus, people in the no kingdom of propósito God, de in the Deus, purpose of e God, quando você está a cuidar disso, when you start taking você care vai of perceber que that, a tua vida está a mudar you will see that your life is changing naturalmente. naturally. Nos acostumamos com uma igreja que não influencia a maneira como crio meus filhos, We got used to a type of church that doesn't influence the way I deal with my como children, conduzo minhas finanças, how I drive my finances, como lido com meus trabalhadores, how I deal with my workers, como honro o meu patrão ou não. how I honor my boss or not. Pastor só prega a palavra só. The pastor just preaches the A word. criação do meu filho me deixa. The raising of my Meu child, trabalho, leave me alone. minhas finanças me deixa. My work, my job, leave me alone. Ei. Hã? A igreja que o Senhor está a edificar The church the Lord is edifying vai afetar sua vida, will affect your life, vai afetar seu will casamento, affect your a marriage, criação dos seus filhos, the raising of your a child, sua vida profissional, your professional a maneira life, como você lida com seus patrões, the way you deal with a your maneira como boss, você lida com seus servos. the way you deal with your Ela vai employees. afetar todas as áreas It da sua is going to vida. affect every single area of your life. Escuta, Listen, alguns de nós, some of us, dentro de casa não temos modelo. we don't have models inside our Criação de home filhos, of raising our de casamento, children, of marriage, de como ser um bom patrão ou um bom funcionário. of how to be a good boss, a good Mas na palavra employee. de Deus tem. But in the Word of God, you find it.
A igreja tem. The church has it. Enfim, nos acostumamos a ser domingueiros. We got used to be Sunday people. Ou seja, temos uma religião dominical de no máximo 2 horas. We have a dominical religion of at most 2 hours. Fora disso, não tenho mais compromisso com a igreja. Out of that, I don't have any compromise with the church. Igreja para mim Church for me, é domingo, it is Sunday. 2 horas. 2 hours. Agora trabalhar para a igreja, Now working for church, fazer cartaz para a igreja, preparing the banner for the church, servir na igreja. serving in the church, Abrir minha casa para receber a igreja. opening my house to receive the church, Abençoar o lanche da célula. blessing the life group food. Nossas células, Our life groups, comunhão quase que não tem algumas. they almost don't have communion Porque não somos capazes de levar pelo menos uns chips para a célula. because we are not able to take at least chips for the church. O anfitrião, coitado, The host, tem que fazer tudo. he has to do Outros everything. até estão com medo de ser anfitrião. Some are even scared to be hosts. Não, nós somos uma igreja que está envolvida. We are a church that is Se eu vou involved. para a célula, If I go to the eu life não sou group, apenas um membro participante da célula. I'm not just a participant in the Eu life sou um group. membro ativo da I am célula. an active member Eu of the sou um membro life trabalhador group. da célula. I am a worker Eu in sou the um life membro que group. está a cooperar com a edificação da I am célula. a member that is Eu sou working um for the membro que quer ver a edification célula of the life crescer. group. Wants to see the life Quando os group irmãos da grow. minha célula faltam na célula, The brothers miss the. eu não sou um membro que só meetings. liga para o líder. Líder, vixe, né? A frequência da célula está caindo, I'm né? not a member that just calls No! that the frequency is Eu sou um decreasing. membro que levanto. I am a member Ligo para os meus irmãos. I call to my Faço brothers. visita aos meus irmãos. E digo para eles, vamos para a célula. I visit my brothers and I tell them, Vamos pro come to the culto. life group, go to the service. É uma igreja onde cada membro It's funciona. a church where each member works. Escuta uma coisa. Listen to something. Pastor, a igreja tem que crescer. Pastor, the church has to grow. Sim. Yes. Vamos fazer crescer. Let's make it grow. Vamos fazer crescer. Let's make it grow. Hoje, essa semana eu vi um vídeo. In this week I saw a video E achei interessante. and I found it interesting. O vídeo era de um pastor, estava a contar. It was of a pastor. Ele disse que alguém veio visitar o culto na igreja He dele. said somebody went to visit E o the pastor falou service para in ele. the church. And the pastor told him. Acabou o culto, The service was over. o pastor foi lhe cumprimentar. The pastor went to greet him. Falou, até domingo que vem, né? He said, I'll meet you in the next Sunday, right? Ou não, as pessoas disseram até terça-feira, alguma coisa assim. The pastor said, I'll Falou, meet you não, on pastor, Tuesday, right? terça-feira estou na minha igreja. He said, no, I'm in my church on Tuesday. Então o pastor falou, tens igreja? Then the pastor asked, do you have a church? Falou, sim, tenho. He said, yes, I do. Falou, então, terça-feira, então domingo também fica na tua igreja. Then the pastor said, stay there on Sunday too. Ele falou, não, pastor, domingo é de vir visitar. He said, no, on Sunday I'll come and visit. O pastor falou, não, se tens igreja, The pastor said, no, if you have a church, fica na tua igreja. stay in your church. Não, terça-feira estou na minha igreja. No, on Tuesday I'm in my Domingo é de vir church. visitar. On Sunday I'll come and visit. Aí o pastor falou para ele, falou, Then deixa the eu te falar pastor uma told coisa. him, let me tell you something. Você gosta de visitar a igreja? You like visiting church? Ele falou, sim, quero visitar. He said, yes, I want to visit. Aí o pastor falou, faz o seguinte, Then the pastor said, do the following. entra no grupo da tua igreja. Enter your church's group. Vê nome de irmãos que há muito tempo não estão a vir na igreja. See the name of people who aren't coming to Ou, church. ou procura seu pastor. Or seek your pastor Pergunta para ele, and ask him, quantas pessoas não estão a vir na igreja? how many people are not coming to Quantas church? pessoas tem na igreja que estão internadas? How many people are in church but they are Quando você not descobrir as coming? pessoas que estão internadas When you find out e as pessoas que não estão a vir na igreja, the people who are not como coming, você gosta muito de visitar, just like you like em visiting, vez de vir visitar a igreja enquanto esteja a tua igreja, instead of coming to vai visit visitar church esses when you irmãos have que estão no yours, hospital e que go não estão a and vir na visit the igreja. brothers who are in hospital. Vai They're not visitá-los. coming. Go and visit them.
E aí ele disse uma coisa. Then he said something. Diz, crente que gosta muito de visitar a igreja dos outros. He said believers who like É porque visiting não others' está a trabalhar churches. na tua igreja para a igreja dele crescer. It's because they are not working in their churches so Então, that their porque ele não churches está a will grow. trabalhar para a igreja dele crescer, And because they are not working for their ele tem churches to muito grow, tempo para visitar. they have a lot of time to visit. Mas quem está a trabalhar para a sua igreja crescer, But those who are working for their church to grow, ele não tem tempo para visitar. they don't have time to visit. Ele está a trabalhar para a igreja crescer. They are working for their churches to grow. Deus está te chamando para trabalhar para a tua igreja crescer. God is calling you to work for your church to grow. Vamos trabalhar. Let's work. Vamos crescer. Let's grow. A igreja que vai causar impacto. Church that is going to Essa cause igreja que impact. cada membro está empenhado. Church that each Está empenhado member na sua célula. is working Está for their life empenhado na tua work, igreja. for their church. Está procurando oportunidade para servir nos departamentos da sua igreja. They are seeking opportunities to serve in the different fields of their church. Obrigado, amor. Não estão a gostar da minha mensagem hoje, You're né? not liking my message. Posso parar se você não está a gostar? I can stop if you don't like it. Escuta uma coisa. Listen to something. Quero te falar rapidamente algumas características dessa igreja que vai causar impacto. I want to tell you the Eu acho que não characteristics vou of the terminar church essa that is mensagem going to hoje. cause impact. Maybe I Provavelmente won't vou finish terminar it semana today. que vem. I'll probably finish it Já next week. estamos com o tempo corrido. Mas a primeira característica But the first characteristic, está lá no Atos capítulo 2, versículo que lemos, Atos 2, 37. it is in Acts chapter 2, verse 37. Quando ouviram, When the people heard this, ficaram muito comovidos they were cut to the heart e perguntaram: and asked, que faremos agora? what shall we do, Irmãos, brothers? vamos fazer o quê? What are we going to do? O que está acontecendo aqui? What is happening here? Aconteceu o batismo do Espírito Santo, The capítulo 2, baptism of the versículo Holy 1. Spirit happened in Acts 2, As verse pessoas 1. ficaram atônitas, querer saber o que estava acontecendo. The people wanted to know what was Pedro happening. começou a pregar e a esclarecer o que estava acontecendo. Peter started preaching and As pessoas telling them ouviram what was aquela happening. mensagem People heard foram that message. tocadas. They were touched. E a primeira coisa que eles fizeram And the foi: first thing they did o que nós was, vamos fazer então? what are we going to do Qual é a then? atitude que nós temos que ter? What is the attitude we have? Escuta uma coisa. Listen to something. A primeira característica de uma igreja que vai causar impacto The first characteristic of a é church que that ela is é going uma to cause igreja que impact, responde à palavra. it is that it is a church that answers to the word. Responsiva. It is responsive. Ouviu a mensagem. They heard the message, Depois que ele ouviu a mensagem, and after hearing the message, ele vai para casa. they go home. O culto não acaba na hora que ele sai da igreja. The service is not over when Mas they ele vai leave para casa. the church, but Ele when está they go digerindo a home, mensagem. they are digesting the Ele message. está a perceber a They are mensagem. understanding the message. E ele está a dizer: And they're saying, Deus, God, por que o Senhor falou aquilo hoje no culto? why did you say what you O que said in eu the tenho que service? fazer? What do I have Qual é a to do? resposta que eu tenho que What dar? is the answer I Qual é a have to give? mudança que o Senhor espera da minha vida? What is the change you expect from my life? Tenho que responder à I palavra. have to answer to the word. Mas alguns de nós, But some of o us, culto acaba na hora que o pastor fala amém. the service is over when the pastor says amen. Abriu a porta ali. The door is open there. Ele não para meditar. They Escuta don't uma stop coisa, to escuta uma coisa. meditate. Listen to something. A pregação, The preaching, por mais que é feita por homens, even if it is done by Deus men, falando por meio dos it is homens. God speaking through Então, se men. Deus está a falar contigo na pregação, So if God is talking to you in você the precisa preaching, responder a Deus na you palavra. have to answer God in the word. Alguns de nós aqui, Some of us here, estamos a ouvir o que estamos a ouvir. we listen to what we listen. Estamos a ser confrontados. We are confronted. Está a nos desafiar algumas áreas da nossa vida que precisa mudar. It is challenging ourselves in Mas our quando acaba areas tudo- that we have to change. quando But when acaba the tudo- service is over, Ah, não era para mim aquilo ali. they say that was not for me. Hã? Pior casais, quando sentam juntos. Especially couples when they pastor sit tá falando, together. começa. The pastor is speaking, they start, Nunca é para mim. it's never for me. Hã? Tipo, recebe lá. Receive Estás it. a ouvir? Estás a ouvir? Do you hear A it? palavra é para The você. word is for you. O teu cônjuge, deixa ele ouvir sozinho. Let your mate listen to the word by himself.
Ah, irmão da tua célula, estás a ouvir a palavra? Tá vendo? You're listening to Não the é word, para and ele, é not para to ti. the person Ele next to tem que you. ouvir dizer é para mim. It Você is tem que not ouvir for dizer é them, para it mim. is for you. They have to listen to it and say it's for me. You have to listen and say it's for me. Tem irmãos, Salmos 91. There are brothers, Psalms Na hora da palavra, aí está 191. o Salmos 91. During the word, there are Psalms 1, 1000 cairão ao meu 191. lado, 1,000 will fall in my 10.000 à in minha my right, direita. and Mas 10,000 in my eu- But I não serei atingido, não serei atingido. I will not A be. palavra é para você. The word is for you. A igreja que vai causar impacto. The church that is going to cause É a impact. igreja que ouviu a pregação. It is a church that listens to the word. It listens to the Ele diz, word. Deus, And they say, eu quero God, mudar. I want to Eu estou em change. processo de transformação. I'm in the process Eu of quero transformation. crescer. I want to Eu quero grow. ser bebê para sempre. I don't want to be a Eu baby quero forever. crescer. I want to grow. Ouvi tua palavra. I listen to your word. Ajuda a praticar. Help me practice it. Esses aqui ouviram a palavra. Those people listen to the word. Quando acabaram de ouvir a palavra, When they were done listening to the word, eles disseram, irmãos, they said, brothers, o que vamos fazer agora? what are we going to do? E a palavra que eles ouviram And the word they listened não to, foi chá com bolacha, não. it wasn't tea with Foi uma palavra biscuits. dura. It was a hard word. Pedro falou, esse Jesus que morreu, Peter said that Jesus vocês died. mataram. You killed Era o him. Filho de He Deus. was the Son of Vocês God. mataram o Filho de Deus. Killed the Son of God. Mas morreu porque estava escrito. But he died because it was written. Aconteceu para se cumprir o que os profetas haviam dito. It happened so that the things the prophet had said could be Eles irmãos fulfilled. falaram, "Ih, The brothers said, matamos Filho de Deus. we killed God's Son. Entregamos Filho de Deus." We delivered the Son of God. Falou, e agora o que nós vamos fazer? They asked, what are we going to do Qual é a now? atitude que temos que tomar? What is the attitude we have to take? Falhamos. We failed. Até agora vivemos falhando e achamos que estávamos a fazer a coisa certa. Until now we kept failing and Mas we thought we acabaste were de doing nos the right mostrar thing. que ao tentar fazer coisa certa, But you showed erramos us that by e trying to entregamos do o the Filho de right thing, we Deus. failed and we handed the Son of God. O que tenho que fazer agora? What do I have to do now? Sabe, Tiago 1:21 diz assim, James 1:21 says, homem que ouve a palavra de Deus, the men who listen to the word of God, ouviu a Bíblia, they listen to the Bible. aquela palavra que ele está a ouvir The word they are listening to, é como se fosse um espelho. it is like a mirror. Então Deus está a falar, So God is speaking, ele está a colocar um espelho diante de ti. they're putting a mirror E o in your espelho está a face. mostrar, And the mirror is showing, não penteaste, you haven't combed your hair. tens remela, You have things in your dormiste, eye. acordaste com coisa aqui. You O slept and you woke up with things here. espelho está a te mostrar muitas coisas. The mirror is showing you many things. Mas aquele que ouve e não pratica But those who listen and don't practice, é alguém que olhou para o espelho, it is someone who looked in the viu mirror. tudo que tem que mudar, He saw everything that had to change. fala, He said, estou atrasado, I am late. vou para a escola. I'm going to school. Tchau, Bye. tá aí para a escola. He's going to school. Lá na escola todos estão a te evitar. There in school, everyone is avoiding you. Não sabes por quê? You don't know why. As bênçãos não estão a te chegar. The blessings are not As coming for coisas não you. estão a acontecer. The things are not happening. O que faremos? What shall we do? A segunda característica The second é que é characteristic, uma igreja arrependida. it is that it is a repentant Quando eles disseram o que church. faremos, When they asked what shall Pedro we disse, do, arrependei-vos. Peter said, repent. A igreja que vai causar impacto. The church that is going to Os cause impact. crentes que vão mudar essa The geração. believers that will change this São crentes que generation vivem um estilo de vida de arrependimento. are believers who live a lifestyle of repentance. Eles estão em contínuo arrependimento. They are in continuous repentance. Quando Deus mostra para eles algo que tem que mudar, When God shows them something that has to eles se change, arrependem. they repent. Eles se arrependem. They repent. Arrependam-se. Repent. Arrependam-se por quê? Repent. You know E why? agora vocês estão a viver Because still now you're living um evangelho que não é o propósito de a Deus. gospel that is not the purpose of God. Vocês estão presos ali no judaísmo enquanto o propósito de Deus mudou. Deus, You're stuck in the estamos a Jewish viver when the numa purpose of God has outra changed. dispensação. We're living a different. Arrependam-se. Repent. Porque vocês não estão a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Because you're not living the purpose God has for Porque your uma coisa, nem life. sempre arrependimento é do pecado. Not always No sentido repentance de is from desagradar a sin Deus com coisas pecaminosas. in the meaning of doing bad things in the sinful way. Algumas vezes devemos nos arrepender porque não estamos a fazer o que Deus nos mandou fazer. Sometimes we have to repent because we're not doing what God wants us to do. Deus te deu. Escuta,
Pecado Sin significa errar o alvo. means failing the target. Então você já não vive uma vida pecaminosa. So you don't live a sinful life anymore. Mas Deus te confiou um propósito. But God trusted your Se purpose. você não está a acertar o alvo, If you're not getting the target, você está fora. you're Então Deus out. está dizendo, arrepende-se. So God is telling you, repent. Estás a errar alvo. You're missing the target. Estás a fazer consciente. And you're doing it Você consciously. sabe qual é o alvo que Deus deu para você. Because you know the target God has given to you. Diga para alguém, Say to someone, você está a acertar o alvo ou está a errar o alvo? are you getting the target or you're missing it? Arrependei-vos. Repent. Deixar para trás a vida onde você era o centro Leave behind the life where you were the center. e entra agora na centralidade de Cristo. And now enter Deixa Cristo ser a o life centro where da sua Christ is the vida. center. Let Christ be the center of your life. Deixa Cristo ser o centro da sua vida. Let Christ be the center of your O life. centro da tua vida precisa ser The Jesus. center of your life has to be Christ. Uma igreja que vai causar impacto A church that will cause impact. é uma igreja batizada. It is a baptized church. Paulo e Pedro disse: Peter said, arrependei-vos repent e sede batizados. and be baptized. Sejam batizados. Be baptized. Batizem-se. Baptize yourselves. Quem diz me arrependi, mas não quero batizar? Who says, I've repented, but I don't want to get baptized? Precisamos avaliar. We're evaluating. Porque a Bíblia diz que quem arrepende batiza. Because the Bible says that who Aqueles repents quando ouviram gets baptized. arrependei-vos, batizai-vos, Those, when they listen Todos to eles aceitaram se repent batizar. and be baptized, they all accepted to be naquele dia baptized. diz que se batizaram 3.000 pessoas. That day, 3,000 people were baptized. Pastor, o que significa batizar? Pastor, what does it mean to be baptized? Batismo não é um mero ritual religioso. Baptism isn't just a Sem religious significado ou efeito ritual nenhum. without any meaning or Batismo é um effect. sinal de conversão, It is a sign of de conversion, mudança de rota, de destino. of changing the road, the destination. O nosso batismo aponta para uma nova vida. Our baptism points to a new life. Batizar significa que eu estou a deixar para trás o Egito, a escravidão, o faraó, o deserto, e eu estou a entrar em Canaã, terra prometida. Being baptized means leaving behind Egypt, the old life, Pharaoh, and entering the promised land. Escuta uma coisa. Listen to something. O povo de Israel The Israelite people, viveu durante 430 anos no Egito em escravidão. they lived for 430 years during Deus enviou slavery. Moisés para libertá-los. God sent Moses to deliver them. Moisés aponta para Jesus. Moses points to Jesus. Jesus nos libertou. Jesus delivered us. Mas But eles não deviam ser libertos e permanecer no Egito. they shouldn't be delivered and remain in Porque Egypt. Egito aponta para o mundo. Because Egypt points to the Então world. Deus queria tirá-los do mundo. So God wanted to take them Levar from the para world Canaã. and take them to É uma Canaan, terra que mana leite e mel. to a land that gives honey Então, and milk. Eles foram salvos pelo Cordeiro na So they were Páscoa. saved by the lamb in Aprendemos aqui no culto da Passover. Páscoa. We learned here on the Eles Passover mataram o service. Cordeiro, They killed the lamb. o sangue do Cordeiro colocaram nas portas. They put the blood of the lamb in the doors. Quando o anjo da morte veio, eles não foram mortos porque When estavam the debaixo do death angel sangue. came, they weren't killed because they were under the blood. Foram salvos da morte. They were saved from death. Nós somos salvos da condenação do inferno pelo sangue. We are saved by the condemnation Mas of apesar hell deles through the serem blood. salvos da condenação da morte naquele But dia, despite being saved by death that day, eles ainda estavam no Egito. they were still in Egypt. Estavam ainda debaixo do governo de They Faraó. were still under the government Então eles of tinham the que Pharaoh. sair do Egito. So they had to leave Então Egypt. Deus, Moisés, tirou eles do Egito. So Moses took them out of Egypt. Mas a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, But the Bible says that when they leave Faraó Egypt, continua a vir atrás deles. Pharaoh keeps chasing them Até quando eles chegaram no Mar Vermelho. until they got to the Red Sea. Então, o Mar Vermelho, So Red Sea, apóstolo Paulo diz que aponta para o batismo the nas Apostle águas. Paul says that it points to the Então, o baptism povo de of Israel, water. So the Israel Quando people, atravessou o Mar Vermelho, when they crossed the Red estava a Sea, se batizar. they were getting E o baptized. Mar Vermelho se abriu. And the Red Sea Eles opened. passaram no batismo. They went through the E baptism foram sair do outro lado, and they immersed in the other deixando o side, Egito para trás. leaving Egypt O behind. Mar Vermelho, o The Red batismo, Sea, the baptism, era a separação entre o Egito e a terra it was prometida. the separation between Se Egypt você and
não the promised passar pelo land, batismo, if you don't go through você the não deixa o baptism, Egito para trás e entra na terra you don't prometida. leave Egypt behind and enter the E outra promised coisa land. interessante, And a different interesting thing, quando eles passaram no Mar Vermelho, when they entered the Red Sea, Faraó e os seus soldados entraram também. Pharaoh and his army A also Bíblia diz entered que o mar there. se fechou. And the Bible says that the sea todos closed morreram. itself and they all Daquele died. dia em diante nunca mais se ouviu falar de Faraó. From that day on, they never heard about the Pharaoh. Faraó nunca mais teve domínio sobre os filhos de Deus. Pharaoh didn't ever have dominion Por over causa the do children batismo of nas God águas. because of the baptism Quando on você passa water. pelo batismo das águas, When you go through baptism on você é water, arraigado do mundo. you are taken from the world No reino do Espírito, ser colocado no reino de Deus. in the spiritual kingdom. You are diabo put in the fica kingdom of God, and the ali nas devil águas. stays there É on o lugar the onde o waters. diabo perde completamente o domínio sobre a sua It vida. is the place where the devil Não loses significa control que o over diabo your não vai te life. atacar, That doesn't mean the devil mas won't ele não vai attack ter you, mais poder. but he won't have Porque você power não está anymore. mais no Egito, Because you are no no lugar longer onde in ele tem Egypt, the domínio. place where he has dominion. Então precisamos cruzar a fronteira. So we need to cross Precisamos ser uma igreja que cruza a fronteira, we have to cross the borders que se batiza. and be baptized. Aleluia. Hallelujah. E por fim, And finally, Pedro disse que eles precisavam receber o dom do Espírito Santo. Peter said they had to receive the gift from the Holy Spirit. Você precisa receber o poder do Espírito Santo. You have to receive the power of the Holy Uma Spirit. igreja que vai impactar essa cidade. A church that will impact this city. Os crentes são cheios do poder do Espírito The Santo. believers are filled with the Os power crentes from the Holy Spirit. estão em chama. They are in fire. Estão em chama. They are in fire. Estão em chama. They are in fire. Escuta uma coisa. Listen to something. Nós não vamos conseguir cumprir o propósito de Deus sem o poder de Deus. We won't be able to fulfill the purpose of God É without por the isso que power of antes dos God. discípulos irem, That's why before the Jesus disciples disse: fiquem em went, Jerusalém. Jesus said, stay in Aguarda pela Jerusalem. promessa. Wait for the promise. Você vai receber o poder de Deus. You will receive the power E from debaixo do God. poder de Deus, And under the power of você God, vai ser minha testemunha. you're going to be my witness. Você vai vencer o pecado. You're going to win Você sin. vai vencer o diabo. You're going to win the devil. Crentes cheios do Espírito Santo Believers filled with the Holy são Spirit, imparáveis. they are O unstoppable. pecado não tem domínio sobre eles. The sin doesn't have dominion over Nada them. consegue roubar o coração deles. Nothing can take their O heart. coração deles está voltado e centralizado em Cristo. Their hearts Porque o are Espírito Santo está turned no to coração deles, Christ because testificando the todos Holy os dias. Spirit is in their heart and testifying every day. Precisamos ser um povo cheio da presença de Deus. We need to be a people filled with the presence of God. Sabe por que eu estou a organizar a conferência? You know why I'm organizing the conference? Porque eu quero que você seja ativado. Because I want you to be activated. Eu sei que você já é ativado. I know you're already Mas activated, para o lugar que Deus quer nos levar, but to the place God wants to take us, precisamos de uma ativação maior. we need a bigger activation. Posso ouvir um amém? Can I get an amen? Temos que encerrar, né? We have to close, Fica right? de pé, por favor. Please stand up.